Hoje nós vamos falar sobre essas 4 empresas e vamos começar com a Taesa. E vamos começar com a Taesa, que teve corretora recomendando venda, rebaixamento de dividendos para 2024, mas eu também vou trazer aqui a minha previsão de dividendos, tá, para o ano exercício. E aí a gente já começa aqui a confusão, tá? Em termos de dividendos, você não pode ficar olhando aqui este dividendo que aparece nos sites, né? Porque eles pegam dados automatizados, então eles não vão conseguir pegar o ano exercício. O dividendo tem que ser visto pelo ano exercício, senão dá confusão, dá bagunça, tá? É legal, essa é uma forma legal da gente acompanhar os dividendos dos últimos 12 meses, mas não é uma forma de você ver quanto que a empresa pagou de dividendos nos resultados que ela teve em 2023. Deixa eu explicar agora melhor. Então, olha só, o Investidor 10 e todos os outros sites, eles estão vendo da seguinte forma. Eles pegam o dividendo aqui, eles estão pegando o dividendo da Taesa neste período, ou seja, não estão pegando o dividendo de maio porque não chegou lá, e estão pegando o dividendo de maio do outro ano, que na verdade esse dividendo aí é referente ao ano exercício 2022, então deu uma bagunça. A empresa não dá resultado todos os anos. O resultado que ela teve no ano exercício de 2023, esses são os dividendos que eu vou mostrar para vocês. Aqui foi esses dividendos que eu previ e foi exatamente isso que ela pagou. Aqui começou no mês 8 e encerrou ali, vai encerrar, né, no mês 5 de 2024. Então este foi o dividendo que ela pagou referente ao resultado de 2023. Tudo para trás aqui era referente ao resultado de 2022 e assim sucessivamente. Então, quanto será que ela vai pagar no ano exercício de 2024? É muito mais fácil. Aliás, é difícil, mas mesmo assim, pelo menos é bem mais fácil do que a gente prever quanto que ela vai pagar no ano. Não sei. Às vezes, olha só, o dividendo aqui caiu no dia 3/1. Ó, por questão de dias, foi para o outro. Entendeu? Não faz sentido. Então, é muito melhor você ver o ano exercício de dividendos. E aí, a gente vai falar então do ano exercício de dividendos de 2024 da Taesa, que deve se encerrar até o início de maio de 2025. Começa agora e vai até lá. Então, para ficar mais claro, olha só o que eu havia previsto na planilha de dividendos e preço teto para os membros do canal para a Taesa. Eu havia previsto no ano exercício R$ 3,24 de dividendos, que dava ali, ao preço atual, 9,10 de dividend yield. Isso é que eu previ para o ano exercício da Taesa. E se nós somarmos o dividendo que a Taesa anunciou ao longo do ano exercício de 2023, dá exatamente ali o dividendo que eu previ. Praticamente, né? 3,29 é praticamente o mesmo dividendo que eu havia previsto para a Taesa, tá? Também não há garantia que eu vá acertar sempre, né? Mas é assim que você tem que fazer, senão não vai dar certo. Na própria ata da Assembleia que nós temos a notícia do dividendo de maio, está aqui dizendo ano exercício 2023, tá? Então, no fim da história, vamos agora falar do ano exercício de 2024. Então, eu já havia comentado com vocês que a Taesa não vai participar do leilão de transmissão que acontece agora no fim de março, por conta do endividamento da empresa. Ela quer continuar pagando bons dividendos. Na minha visão, eu até preferiria que ela participasse, porque isso aí vai garantir mais tranquilidade lá na frente, né? Mas de qualquer forma, por conta do endividamento dela, ela vai preferir não participar neste leilão de março agora. Os posteriores ela ainda vai estar a decidir, tá? Enfim, era um leilão bastante grande, poderia de repente aparecer alguma oportunidade, mas ela já descartou antecipadamente. E aí nós chegamos então nas recomendações das casas de análise. Elas não são muito bacanas, né? A BTG recomendou venda da Taesa, rebaixou os dividendos para 4,8, que é muito pouco, né? Na minha visão, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Porque a Taesa ela acabou nos sinalizar aqui que ela vai prosseguir pagando bons dividendos. Ela ali nem vai participar do leilão de março, embora eu não possa descartar que ela vá participar do leilão aí no o próximo, né, que vai acontecer, acho que é em setembro, tá? Então eu não acho que ela vai participar de nenhum leilão. Ela deve estar atenta aí às oportunidades. E ela também tem os projetinhos dela ali que ela tá levando. Então, assim, ela não tá abandonando o crescimento, mas eu gostaria até que ela acelerasse mais. De qualquer forma, 4,8 eu acho muito pouco para essa realidade que a empresa está nos mostrando. A XP ela discorda um pouco. Ela mantém neutro, rebaixou aqui o preço justo da Taesa, tá? Então não tá tão otimista, mas está otimista com relação aos dividendos. Ela acredita que a Taesa vai manter bons dividendos em 2024. E ela acredita aqui que a empresa tenha caixa, aqui, posição de caixa suficiente para garantir novos investimentos e também crescimento, tá? Então, embora ela vá ser mais cautelosa, ela ainda tem essa margem aqui e conseguindo pagar bons dividendos. Essa visão da XP, eu estou mais alinhado aqui com a visão da XP neste momento. Ainda assim, né, eles rebaixaram o preço justo, colocando ali então para R$ 36 o preço justo da Taesa.
Então vamos finalmente para a minha previsão de dividendos, e a minha leitura é a seguinte: eu acho que ela vai diminuir um pouco os dividendos, não tão drasticamente como a BTG está falando, mas eu acho que vai ter uma diminuição um pouco, porque eu acho que a empresa ela não vai esquecer que ela precisa crescer, então ela não vai participar do leilão de março? Beleza, ela pode participar do fim do ano, ela pode ela, estar atenta ao leilão de 2025, né? Então eu acho que ela vai diminuir um pouco os dividendos, tá? Ficando com 7,34 de yield dado ao preço atual, 2,60 por ação. Então esse é bem diferente ali dos 4,80 da BTG, né? E a previsão de dividendos é um jogo de quebra-cabeça, né? Você começa montando ali o EBIT e o EBITDA, que são ali, eu acho que as métricas mais importantes para você prever uma empresa, são as mais importantes e acabam sendo as mais fáceis ali. Depois disso, quando a gente chega no lucro, nós temos o resultado financeiro, temos uma série de coisas que pode dar uma bagunça ali no negócio. Mas, além disso, você ainda tem que prever o payout que a empresa vai pagar em relação a esse lucro para chegar no dividendo. Então, são muitas peças que a gente tem que montar desse quebra-cabeça. Então, eventualmente, pode ser que não seja tão assertivo. Mas, na minha visão, dado toda essa previsãozinha que eu fui fazendo, eu cheguei neste dividendo aqui, tá? E agora vamos falar da Itaúsa. Lembrando que eu fiz um vídeo sobre o resultado da Itaúsa, e aí seria bacana que você assistisse lá, que lá nós temos ali para onde as empresas estão indo, né? É bacana você olhar ali, como é que fica a questão dos dividendos. Mas neste vídeo aqui eu vou falar sobre os comentários que o CEO da empresa disse sobre alguns pontos, tá? Então vamos começar aqui vendo o Itaú, que é o principal frente aqui da Itaúsa. O Setúbal disse que ele acredita que esse ROI se manterá realmente forte, próximo dos 20%, em um contexto onde o banco persiste na redução de despesas em busca de ampliar as receitas sem negligenciar os investimentos em tecnologia. A tal da briga aqui com as fintechs continua no Banco Itaú, tá? Então o Itaú ele continua muito focado em ganho de eficiência, transformação digital, mas os desafios são grandes e estamos longe de achar que o Itaú está com o jogo ganho. Temos de ir ajustando para continuarmos competitivos, principalmente em relação aos bancos digitais que vem ganhando mercado no Brasil, tá? Outra questão que foi perguntada para ele foi se a Itaúsa vai partir para novos investimentos, agora que a dívida reduziu, né? E a resposta foi que nesse primeiro momento não, tá? Devido à alta taxa de retorno exigida, a alta inflação, aliás, a alta Selic que nós estamos, né? Então ele comenta o seguinte, que estamos sempre de olho, assinamos muito NDA, acordo para acessar dados de empresa, somos muito procurados por empresas de private equity, de bancos de investimentos, para analisar oportunidades, mas acho difícil novos investimentos nesse momento. Ele também destacou que não vai ter desinvestimentos também, tá? Então, por enquanto, o portfólio fica como está, tá? Porém, ele destaca o seguinte aqui em relação à Copa Energia, que há a possibilidade de novos aportes acontecendo. A Copa Energia está buscando aqui reduzir a dependência da distribuição de GLP. Então, sobre a Copa Energia, pode ser que aconteça alguma coisa aí, né? E também foi perguntado sobre dividendos e bonificações. As bonificações será decidido somente ali para o fim do ano. Em termos dos dividendos, o grupo holding da empresa, os dividendos vão ser aí vamos dizer, uma repercussão dos dividendos do Itaú, tá? Então, se o Itaú pagar bons dividendos, e a expectativa é que ele pague bons dividendos em 2024 novamente, como foi no ano passado, os dividendos devem vir bom na Itaúsa, tá? Só que os grupos da Itaúsa, ali, as empresas que ela tem dentro do guarda-chuva dela, essas empresas ainda estão numa fase aí de amadurar um pouco mais os investimentos aí que elas estão fazendo. Elas estão em crescimento. Você viu no vídeo de ontem do resultado da empresa como estão crescendo ali, né? Então, os dividendos estão começando até a aparecer ali, mas ainda estão fracos. Mais para frente, esses dividendos vão começar a realmente entrar na conta aí do acionista. Por enquanto, ela serve para pagar os custos aí da holding, né? Que indiretamente acaba dando uma folga aqui para a Itaúsa e ela consegue pagar mais dividendos, né? Mas enfim, por enquanto, esses dividendos do grupo da Itaúsa acaba fazendo aí então o custeio do custo da holding, né? Porque a holding tem um custo adicional. Quando a gente fala de custo adicional, a gente já lembra da questão do desconto holding, né? E o desconto holding, na visão do Setúbal, deveria rodar em torno de 15%, exatamente pela questão dos custos da holding, pela questão da ineficiência tributária, né? Então tem que existir um desconto justo. E ele acredita que seja em torno de 15%, talvez um pouquinho mais, mas hoje está muito exagerado, está em 20 e tantos por cento, né? É muita coisa. Então existe um desconto holding aqui, segundo a visão do Setúbal, é verídico, tá? E aí ele comenta até que se tivermos o fim do JCP, que está em análise ali pelo Haddad, né, a equipe econômica do governo, o desconto justo ainda vai ser bem maior, tá? Então a gente entra nessa questão do fim do JCP.
Um possível fim dos juros sobre o capital próprio poderia resultar um benefício próximo a 500 milhões para a Itaúsa. Havia aí a ineficiência tributária aí que tem hoje, né, a Itaúsa. Então essa ineficiência fiscal vai ser amenizada em 500 milhões aproximadamente, tá? Então realmente vai ter um benefício o fim do JCP para a Itaúsa, embora as empresas dentro do grupo vão perder, né? Porque, principalmente o Itaú, que paga muito JCP, é aquela velha história, né? Quem mais paga JCP, mais vai ser prejudicado, porque o JCP traz um ganho aqui para as empresas, e principalmente os bancos, que o JCP acaba trazendo um ganho maior. Por quê? Porque os impostos dos bancos são maiores. Então o JCP acaba ali tendo um ganho maior para os bancos, tá? Mas óbvio, isso aqui ainda vai ser discutido, vai ter teoricamente uma contraparte, né? De repente, no milagre, aí, o governo brasileiro tem uma noção de que se ele está dando um ajuste no fim do JCP ou ajustando o JCP de alguma forma, ele tem que compensar reduzindo um imposto em outra ponta, né? Vamos ver se eles vão fazer isso. Enfim. E sobre o portfólio da empresa, ele avalia que falta aqui uma empresa do agronegócio. Ele vê isso aqui como uma lacuna no portfólio da empresa. Então é uma dica que quando a Itaúsa for às compras, ela vai pegar uma empresa do agronegócio. Porém, nesse momento, ele não está encontrando nenhuma empresa que desperte tanto interesse. O provável é seguir, então, na redução do endividamento da empresa de curto prazo diante da alta da Selic, né? Está em alta a Selic ainda, né? Embora ela esteja caindo, ainda vai manter-se alta. Lembrando que a empresa já reduziu consideravelmente seu dívida no ano passado, aí vendendo a XP, né? Mas ela ainda vai focar em reduzir um pouco mais desse restinho faltante aí, né? Acaba, de qualquer forma, melhorando o resultado aí ao longo do tempo. E aí ele comentou também sobre a Alpargatas. Eu gostei da forma como ele foi honesto aqui na análise, né? Ele admitiu que houve erros nos avanços internacional da Alpargatas. Eu só disse isso aqui, eu acho muito estranho a performance dela lá, muito ruim, né? Houve acúmulo de estoques, atraso nas entregas, acaba manchando um pouco o nome também, né, da empresa. E ela aí vem buscando se reestruturar, se reorganizar, vem mostrando isso recentemente, mas em números ainda está ali aquela coisinha, né? Enfim, 1,5 bilhões também foi o prejuízo em impairment que a empresa teve em outro erro que ela fez, que foi na compra da Roots num preço errado. Então ela comprou, talvez uma empresa certa, ele acredita na Roots aqui, empresa de calçados, né, bacana, mas comprou um preço errado, né? A gente vê que a taxa de juros dos Estados Unidos está subindo, acaba sendo difícil para as empresas de varejo, e eles compraram ali meio que num preço bem errado, né? Enfim, faz parte agora aí fazendo a Alpargatas sair do que a mesma coisa que eu disse no vídeo de ontem, tá? É como se a Alpargatas agora estivesse no fundo do poço. Então, daqui é só para cima, pelo menos isso, né? Então, lembrando que a Alpargatas, ela não é apenas uma varejista comum de compra e venda, ela também produz o produto dela, é um produto meio que diferenciado, né, vamos assim dizer. Tem ali seu nome, é melhor dizer, né? Tem o seu nome ali, Havaianas e tudo mais, né? Só que ela realmente cometeu alguns deslizes, e deslizes no setor de varejo são muito punidos, né? Enfim, então essas aqui são as palavras do Setúbal. E agora, para finalizar, vamos na novela Venda da S Brasil, né? Inclusive tem um novo capítulo com a entrada da Aura Energia, e vamos ver aqui também a opinião da Luíse Barsi sobre essa questão da venda da S Brasil, tá? Então ela fala aqui que isso aqui foi em maio de 2023, já tínhamos um fato relevante em relação a isso, só que naquela época não tinha sido claro, e a mesma visão a Luíse Barsi tem, tá? Não ficou muito claro que o ativo S Brasil estaria à venda. Agora, com essa notícia oxigenada novamente no mercado, veio uma outra roupagem. Saiu como, olha, a S Brasil está à venda. Então a gente tem uma interpretação diferente daquele mesmo fato do ano passado, exatamente como eu, tá, Luíse Barsi? E provavelmente o Luiz Barsi estão pensando sobre esse caso aqui da S Brasil. Não estava claro anteriormente, tá? E isso, na minha visão, é uma falha aqui de comunicação da empresa. Não gosto muito, mas enfim, vamos continuar. Ela comenta aqui depois, nesse Irmãos Dias Podcast que ela foi lá, que ela não está nem comprando e nem vendendo a S Brasil nesse momento, embora ela admita que comprou naquela queda pontual ali, que a S Brasil caiu demasiadamente ali naquele primeiro momento, né? E foi exatamente o que eu fiz, também comprando naquela queda demasiada ali. A minha história com a S Brasil vem de longa data, né? Eu tinha como era Jet 4, depois sofri com ela pra caramba, aprendi o que era crise hídrica. Quando ela era Jet 11 veio a crise hídrica, ó, XP dela, comentei pra vocês, né? Aí comprei novamente a empresa na queda. Então, eu não sofri essa última queda, tô aqui com um preço muito bacana e tô aqui tranquilo. Então, pra mim,
embora PM não importa, neste raro caso, é sacanagem, que o acionista que comprou na alta, ele pode estar com risco, caso ele não tenha feito novas compras na baixa, ele pode estar com risco de ver o seu ativo sendo vendido por um preço menor do que ele tinha lá atrás. Mas, para mim que entrou agora, tá tranquilo, eu tô aqui suave, né? Porque eu vendi antes de cair, comprei agora, eu tenho certeza que a S Brasil vai ser vendida por um preço maior do que ela está sendo negociada hoje. Ela está descontada, então ela vai ser vendida por um preço que vai me trazer um ganho aqui de curto prazo. Então, óbvio que se essa venda acontecer, eu ganho no curto prazo, embora até fosse bacana, de repente a empresa ficar aí no longo prazo, né? Para a gente estar vendo o que fazer com ela. Enfim, é uma empresa menos na bolsa, se realmente ela sair, mas o fato é que o curto prazo tende a trazer um ganho. Nenhum comprador vai pagar qualquer mixaria e vai levar esse Brasil. Essa é a minha visão, tá? E aí nós chegamos na Aura Energia, que deu uma proposta aqui para a S Brasil, comprar a S Brasil, só que foi negada nesse primeiro momento, e fica bem claro que a S Brasil ela tá ali, ó, realmente buscando, mesmo esse título aqui, ó, quem dá mais, ela tá aqui realmente querendo vender. Então ela está querendo se desendividar também lá na matriz, né? Pode ser um dos motivos aí que vai impulsionar a empresa a fazer isso. Enfim, a proposta nesse primeiro momento da Aura Energia não agradou, mas isso aqui acirra os ânimos, né? Então daqui a pouco ela pode fazer uma contraproposta, a Engie está de olho, tem a outra empresa lá que os chineses estão também querendo fazer proposta diretamente via CTG, né? Então tem China, tem Engie, tem a própria Aura Energia que já detém 5% da S Brasil. O grande ponto é que para avaliar se esse negócio é bom ou ruim, só mesmo sabendo o preço. Como eu disse, muito provavelmente se for comprar a empresa inteira ali, as ações vai ser acima do preço que ela está de mercado hoje, né? Então, para o acionista aqui que entrou há pouco tempo é bom, para o acionista que comprou a um preço alto, ele vai sofrer um pouco, mas se ele comprou aqui nas baixas, até que talvez não seja tão ruim, né? Mas de qualquer forma, mesmo esse acionista que tem um preço alto, não vale a pena vender agora, porque o curto prazo pode trazer esse prêmio, tá? Eu estou dando a minha opinião, não é garantida nenhuma que vai oferecer um preço maior, mas na minha visão, vai oferecer um preço menor por toda a experiência que eu já tenho aqui acompanhando casos como esses aqui, tá? Então, deve ter um preço maior e tem a possibilidade de não ser tão maior assim, tá? Diga-se de passagem. Em termos da compradora, beleza, o portfólio se encaixa na S Brasil, aliás, na Aura Energia se encaixa na Engie, mas e aí? Qual o preço também? Não dá pra gente saber se é bom ou não, tá? Então é isso, não se esqueça do like, sua inscrição no canal e também considere se tornar membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos e a planilha de preço teto e dividendos, que inclusive tá lá com a Taesa hoje. Um abraço e até o próximo. Valeu!